Um homem que passou por lutas, por grandes provas, e ele venceu todas elas. Era um homem, a palavra diz que era um homem temente a Deus, um homem reto e justo, não é? Mas passou por todos esses problemas. Jó, meus amados irmãos, tem muito a nos ensinar. Nós que estamos passando por esse momento de pandemia, de muitas perdas, de muitas lutas, muita morte, muita dor, às vezes na nossa família. Então Jó tem muito a nos ensinar nesse momento de pandemia. E eu sempre analiso, Jó, ele não tinha um Novo Testamento, Deus falava com ele. E nós temos toda a palavra em nossas mãos. Então, eu queria falar de 6 áreas que o diabo trabalhou para destruir a vida de Jó. Primeiro, a área que ele queria trabalhar no relacionamento de Jó com Deus. Ele disse a Deus, olha, tira tudo dele, e tu não vais ver que ele vai blasfemar contra ti. Ele está dizendo, porque a âncora de ele te louvar, de ele ser reto, são os seus bens. Então o diabo levanta isso e diz, tira todas as coisas dele, e tu não vais ver que ele vai blasfemar. Em meio a toda essa luta, você não vê-lo blasfemar contra Deus. E há momentos, irmão, de luta e de prova, que nós passamos, e muitas vezes nós estamos murmurando diante de Deus. Murmuração é você não acreditar na palavra do Senhor. Não murmure, espere no Senhor, porque a vitória já está garantida. E Jó, irmão, no momento que ele está ali com a sua família, era um homem temente a Deus, era um homem de família, um homem reto, um homem que amava a sua família. Então o diabo se levanta contra Jó. E ele se levanta nessa área dos relacionamentos. Do relacionamento de Deus, com Deus. Jó não sabia disso. A sua esposa não sabia disso. Os seus amigos não sabiam disso. O que estava acontecendo lá no céu. Então, a primeira área, irmão, era do nosso relacionamento com Deus. Nós temos que ter muito cuidado para que o diabo não entre nessa área e faça com que a gente venha blasfemar contra Deus. E tem momento na nossa vida, quando as coisas tornam-se difíceis, quando vem a escassez, quando vem a luta, quando vem a dor, quando vem a morte, nós começamos a blasfemar contra Deus e murmurar contra Ele. Murmuração é incredulidade. Amém? Outra área que foi trabalhada, que o diabo trabalhou, foi na área das finanças. Jó era o homem mais rico do Oriente. E de um dia, no mesmo dia, ele perde tudo. Ele perde todos os seus bens. E você não vê Jó murmurando. Irmão, os bens que nós temos aqui, isso é passageiro, tudo vai ficar, tudo passa. Às vezes nós estamos tão apegados a essas coisas, mas isso tudo vai ficar. A única coisa que nós levamos são as nossas obras, que ainda vão ser provadas pelo fogo. Então, irmão, as riquezas, os bens, amém, você tem amém, mas que a gente não venha colocar o coração nela. É o que o Salmo 62 diz. Se a tua riqueza prosperar, não coloca nela o coração. Ser rico, ter bens, não é pecado. O pecado é quando Deus pede esses bens a você e você não dá a ele. Amém? Então Jó passou por isso, e você não vê Jó blasfemando, nem murmurando contra Deus. Ele perde todos os seus bens, de um dia para o outro. O homem mais rico do Oriente, agora está sem nada, sem nada. E a outra área, irmão, que ele é atacado, eu acho que é a área principal, ele em um dia, ele perde 10 filhos. 10 filhos, irmão. Morrem os 10 filhos de Jó, 3 filhos e 3 filhos, e você não vê Jó murmurando nem reclamando. O que ele disse? Deus me deu, o Deus que dá é o Deus que tira. Ele não vê ele murmurando, porque Jó, irmão, perde tudo isso. Já pensou, 10 caixões, você fazendo o enterro de 10 filhos. E hoje nós estamos vendo muita morte, não só no Brasil, no nosso estado, mas no mundo. Esse vírus está matando muita gente. Irmão, eu sempre digo, o crente quando morre, ele é promovido. Ele sai daqui, da filial, e vai para a matriz trabalhar junto do patrão.
Amém? Paulo disse, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E a gente sente quando perde o ente querido, mas ele está, se ele morreu em Cristo, ele está com o Senhor. Amém? Então foi uma área que ele sofreu muito. Foi na área da família. O diabo atacou a família, na permissão de Deus. Porque o diabo só vai tocar na sua vida até onde Deus permitir. Porque quem tem o controle da nossa vida é o Senhor. É Deus que controla a nossa vida. Amém? Então, irmão, a área que ele sofre também é a área da saúde, irmão. Pense, ele de um dia para o outro, o que é que acontece? Esse homem está cheio de tumores. A coisa era tão dura, tão difícil, tão dura, que ele estava passando, apesar de perder seus bens, apesar de perder todos os seus filhos, agora ele está doente, cheio de tumores, a ponto de coçar o seu corpo com um caco. Pense na dor que ele não está passando. Meu irmão, a dor de Jó era tão grande que ele desejou que morrer no ventre da sua mãe. Capítulo 3, verso 11, capítulo 10, verso 18, ele desejou morrer no ventre da mãe. Veja a dor que ele estava passando. Ele desejou morrer ao nascer. Ele desejou, veja a dor de Jó. Desejou que os seios da sua mãe estivessem murcho, para que ele não viesse a amamentar e ele ficar vivo. Procurou a morte, e a morte fugiu dele. Veja a dor que Jó está passando, mas mesmo assim, você não vê Jó blasfemando contra Deus. Havia uma disputa lá no céu, entre Deus e o diabo, porque Jó se tornou advogado de Deus, aqui na terra. Ele disse, observasse o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus. Irmãos, a área da saúde, hoje, muitas pessoas estão sofrendo com essa pandemia. O sofrimento é muito grande. Mas Deus está no controle das coisas. Outra área que o diabo atacou, irmão. Qual foi a área? A área do casamento. Porque a mulher dele disse, olha, tu ainda estás? Tu é temente a esse Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. Irmãos, mesmo assim, ele não abandonou o Senhor. Ele diz à mulher, você está falando como louca. Porque ele sabia que o Deus dele estava no controle, que ele estava vivo. Jó conhecia Deus. Amém, irmãos? Então foi essa área, e agora ele vai atacar outra área. A área do quê? Das amizades. Os 3 amigos dele, ele faz Bildade e Zofar. Chega a mãe e começa a acalentar, passa um tempo com ele, sentado com ele, nem falava. Mas chega um momento, irmão, que ele vai procurar uma causa do sofrimento de Jó. Analise que ele sofreu com os amigos também. Sabe o que eles disseram a Jó? Ele disse que Jó não é convertido. Capítulo 22, versículo 21. Ele disse, Jó, você não é convertido. Aí lá no capítulo 11, ele disse, Jó, você é um pecador de coração endurecido. São os amigos dele. Eles sofrem nessa área também. Ele chama Jó no capítulo 8 como um adúltero. Jó, você é um adúltero, por isso que você está sofrendo. Porque às vezes, quando ele está passando por prova, por luta, as pessoas dizem é pecado. Mas não, é Deus trabalhando, muitas vezes trabalhando no nosso caráter, para alinhar o nosso caráter à sua palavra, porque a vitória já está garantida. Amém? Então ele diz também, Jó, no capítulo 18, você é ladrão, chamou Jó de ladrão, é por isso que você está sofrendo. Irmãos, no capítulo 22, ele diz assim, que Jó era um explorador dos pobres. Veja, era amigo, mas estava o quê? Estava contra Jó, procurando algo para explicar o sofrimento de Jó. E muitas vezes a gente está assim, procurando algo para explicar a prova do irmão. Outra coisa que ele falou também, lá no capítulo 2, que Jó era insensível à necessidade dos aflitos. E por último, irmão, ele disse que Jó era louco. Todas essas acusações, e mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. Todas essas áreas, ele foi atacado, ele foi provado, e você não vê Jó blasfemando contra Deus. Irmãos, quantas dessas áreas nós somos atacados? Às vezes é da finança,
Às vezes é do casamento, às vezes da saúde ultimamente, né? A gente está vendo muito desemprego aí, muitas pessoas pedindo, está aumentando o número de pessoas pedindo. Mas entenda uma coisa, você que está em Cristo, Deus está no controle da sua vida. Deus não perdeu o controle. Há momento que a gente perde o controle da saúde, a gente perde o controle das finanças, perde o controle dos filhos, mas Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Amém, irmãos? Porque Jó, irmão, naquele momento de sofrimento e de luta, irmão, ele vai buscar a Deus. Ele vai, momento de luta é momento de buscar a Deus, irmão. O deserto é lugar de buscar a Deus. Pode observar, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, Deus coloca no deserto, porque deserto é lugar de você falar com Deus e Deus falar com você. Lugar de prova é lugar de Deus falar com você. Amém, irmãos? Lá em Jó, capítulo 42, diz assim: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó conhecia Deus só de ouvir, e agora ele passa a ter experiência com Deus, irmão, na hora da dor. Sabe qual é a pergunta que o crente faz, e muitos que não são crentes? Onde está Deus na hora da dor? Quantos crentes não faz isso? Na hora que você perde o emprego, na hora que você perde um ente querido, na hora que você está doente, na hora que você está passando por dificuldade, você faz a pergunta: onde está Deus? Onde é que está Deus? Deus está no controle da tua vida. Deus não perdeu o controle, pois que eu estou com você até a consumação dos séculos. Deus está comigo e com você. Não importa a circunstância que você esteja passando, Deus está com você. Amém, irmãos? Agora, Jó na hora da dor, ele vai diante de Deus, e ele faz alguns questionamentos naquela perda. Irmão, ele questiona, ele pergunta a Deus 16 vezes: por que, Senhor, eu perdi meus filhos? Por que, Senhor, eu perdi os meus bens? Por que, Senhor, eu estou sofrendo? E ele faz: Senhor, por que tu não responde às minhas orações? Irmão, Jó faz 34 queixas ao Senhor. Ele começa a se queixar a Deus por causa de toda essa luta. E Deus não responde nenhum questionamento de Jó. Deus não tem a obrigação de responder questionamento dele. Nossa. Porque Deus é Deus. Aí quando Jó está fazendo questionamento a Deus, sabe o que Deus faz? Deus faz 70 perguntas a Jó. Eu anotei 3. Ele diz assim: onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, onde estava tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Deus está perguntando a Jó. Deus está falando com Jó. Jó, onde estava tu quando eu pus limite entre as águas do mar? São 70, só anotei 3. Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer, aonde quer, e como quer, e com quem quer. Deus é Deus. Amém, irmãos? Amados, quando nós não podemos entender o que está acontecendo na nossa vida, temos que crer no Senhor. Tem momento que a gente está passando, irmão, que a gente pergunta a Deus o que está acontecendo, irmão. Eu me lembro que quando eu caí de malária na África, e passei 4 dias vegetando, eu estava dizendo, eu questionei a Deus, eu disse: Deus, eu vim para cá pregar a tua palavra, larguei emprego, larguei família, larguei tudo, faculdade, larguei tudo, e vim para cá pregar a tua palavra, e eu estou aqui hoje, numa cama vegetando. Eu vegetei para o 4º dia, 2 médicos disse: olha, eu estou aqui para dar um atestado de óbito dele. Irmão, na mão dos médicos eu já estava condenado à morte, mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, me restaurou do quadro que eu estava. Deus é Deus de restauração. Porque no momento da dor nós questionamos a Deus. Onde está Deus na hora da dor? Irmão, Naum capítulo 1, versículo 7, diz lá: o Senhor é bom. Deus é bom todo o tempo. Até no momento que nós estamos passando por prova e por luta, e muitas vezes de saúde, irmão, momento de dor é momento de reflexão. Você não vai fazer reflexão quando você está tudo bem. Você só vai refletir sobre a sua vida quando chega o deserto. Deserto é momento de reflexão.
Então Jó começa a fazer reflexão da sua vida. Precisamos entender isso. Irmão, precisamos nutrir em nossa alma que Deus controla a nossa vida. Eu sempre digo, há um livro escrito sobre a sua vida. Porque lá, no Salmo 139, versículo 16, diz que os dias de Jó, os dias de Davi, estavam todos eles escritos antes dele nascer. Há um livro escrito sobre mim e sobre você. Há uma agenda de Deus para mim e para a sua vida. Amém, irmãos? Há uma agenda. Porque na hora da dor, Deus trabalha em 3 áreas da nossa vida. Na hora da dor. Qual é a primeira área? Deus trabalha em nós. Dentro de nós. Na hora do sofrimento. Ele vai corrigir a área das nossas vidas. Que precisam ser aliadas com a sua palavra. É por isso que Deus trabalha. Irmão, Deus não vai entregar a bênção que tem para entregar a você se você não estiver preparado. Porque toda bênção entrega antes do tempo é problema. Se lembra do filho pródigo? É problema. Então Deus começa a trabalhar na vida de Jó. Começa a trabalhar nele, na vida dele, dentro dele. Jó, você tem que me conhecer. Você tem que ter experiência comigo. E a gente só vai ter experiência com Deus firmemente é na hora do deserto. É ou não é? Onde foi que Moisés aprendeu com Deus? Foi no deserto. Onde foi que Abraão aprendeu? No deserto. Até Paulo, quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, ele passa 3 anos no deserto da Água, refletindo sobre a sua teologia. É no deserto que Deus fala com a gente. É no sofrimento também que Deus fala com a gente. Até Jesus aprendeu por meio do sofrimento. Até Jesus está lá em Hebreus 5:8. Diz assim, Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Até Jesus aprendeu pelo seu sofrimento. Isaías capítulo 50 vai falar sobre isso, que ele ia sofrer. E é lá em Lucas 2:52 fala que Jesus crescia em sabedoria, em estrutura e graça diante de Deus e dos homens. O sofrimento vai fazer você crescer. Amém, irmãos? Então, onde Deus trabalha na hora da dor? Com as 3 áreas. Primeiro em nós, dentro de nós, mudando o nosso caráter na imagem do Cristo. É isso que Deus trabalha na hora da dor. Terceira coisa onde Deus trabalha, a favor de nós, para cumprir a missão que Ele nos confiou. Ele trabalha a favor de nós. Se lembra que lá, com José, Ele não trabalhou a favor de José? Ele disse que Deus dava graça a José e às pessoas sobre José. Então Deus trabalha a favor de nós, mesmo na hora da dor. Deus está trabalhando a favor de você, para cumprir a missão que Ele tem na minha e na sua vida. Ele trabalha em nós, a favor de nós. E a terceira área que Deus trabalha é através de nós. Porque na hora da dor, Deus vai trabalhar através de você. Quando ele começa a trabalhar com José, José sai da sua casa, é vendido, era o filho predileto de Jacó. Os irmãos colocam ele numa cisterna. Irmão, o menino uma hora estava com os pais, agora está numa cisterna. Estava tido como morto. Aí os irmãos vêm e tiram ele, não vamos vender como escravo. Sabe o que é ser vendido como escravo antigamente, irmão? Quando você era vendido como escravo, quando você se casava com a mulher, também se tornava escrava, e os seus filhos se tornavam escravos até a morte. Então, ele estava fadado à morte, José. E Deus estava trabalhando através dele, nele, a favor dele e através dele. Porque José foi levado para o Egito. Deus tem um propósito, irmão. Deus tem um propósito maior no seu reino. Nós somos só uma peça no seu reino, para engrandecer o seu reino. É isso que nós temos que entender. Então Deus trabalhou através de quem? Através de José, através de Moisés, através de Abraão. Para quê? Para que viesse o quê? Manter aquele povo judeu, porque ali viria o Cristo. Deus estava trabalhando através de quem? De Abraão, de Moisés e de José. José foi para o Egito para isso, para Deus trabalhar na vida dele. Deus trabalhar nele, a favor dele e através dele. E Deus está trabalhando às vezes na nossa luta para quê? Eles para vir o Cristo e a gente para levar o Cristo para a segunda vinda dele.
Por isso que Deus trabalha, porque Cristo está voltando. É por isso que nós estamos aqui na Santa Ceia, para lembrar que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele disse: eu vou voltar para buscar a minha igreja. É por isso que nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. É por isso, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Lembre disso. Haverá um dia que a trombeta irá tocar, e nós vamos nos encontrar com o nosso Cristo. E não haverá mais choro, mais dor e nem pranto, porque nós estaremos com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, é na hora da dor que Deus trabalha em nós, a favor de nós e através de nós. Todo sofrimento, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Amém? É no momento do casulo. Vocês se lembram o que é um casulo? Porque o lagarto, para se tornar uma borboleta, ele passa por um casulo. Já viu um casulo de um lagarto? Ele fica ali dentro. Irmão, na hora do casulo, duas coisas a gente se revela na hora do deserto. A primeira coisa que nós revelamos é a nossa essência. Sabia disso? É na hora da dor que a gente revela quem nós somos. Porque na hora da dor, a gente vai saber quem nós somos. Amém? E Jó, na hora da dor, sabe o que ele se mostrou? Ele se mostrou um adorador. Ele se mostra um adorador. Na hora da dor, ele se mostrou 1:20. O que é que diz lá? Versículo 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. É na hora da prova, é na hora do sofrimento que você vai mostrar a sua essência. Se você é um adorador ou você é um murmurador. Porque o diabo quer transformar todo cristão de um adorador para um murmurador. E murmurar é não acreditar na palavra do Senhor. É não acreditar que Deus que está trabalhando na sua vida. Na luta, nas provas, nas dificuldades, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando. Amém, irmão? E a segunda coisa, irmão, que vai ser revelada, sabe o que é? Na hora da dor, na hora do casulo, é aonde está a sua fé. Em que você acredita? Em que você acredita que está em casa na hora da luta, na hora da prova? Em quem você crê? Será que você crê em Deus mesmo? Será que você crê que toda essa luta, todo esse sofrimento que você está passando, Deus não está no controle? É isso que vai ser. Na hora do casulo, na hora da prova, na hora do sofrimento, são duas coisas que você revela. A primeira, se você é um adorador ou um murmurador. E a segunda, é se você tem fé nele, que ele está no controle das coisas. Você vai revelar quem você acredita. É quando chega a notícia ruim. É quando chega a notícia do exame. É quando chega o resultado do exame. É quando chega a notícia ruim. É quando você perde o emprego. É quando você não vê nada de esperança. Aí é revelado a quem você é. Aí é revelado em quem você crê. É na hora da luta, é na hora da dor. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Amém, irmão? Deus não perdeu o controle. Amém? Deus não perdeu o controle. Agora, irmão, o que está acontecendo diante de tudo isso, de todo esse sofrimento que Jó está passando, Deus está falando com Jó. Deus está mostrando a Jó quem ele é. Irmão, é na hora do deserto que Deus vai se revelar a cada um de nós. Onde foi que Deus se revelou a Moisés? Foi no deserto. Porque Moisés, quando ele sai, ele mata aquele egípcio e ele foge, porque é descoberto. Ele queria fazer as coisas a seu modo. Ele vai para onde? Ele vai para o deserto. E ele lá, ele passa quanto tempo? Ele passa 40 anos no deserto. 40 anos aprendendo com Deus. O homem que sai do palácio agora está no deserto. Ele está no deserto, cuidando do que não era dele, era do seu sogro, das ovelhas do seu suco. E é naquele momento ali que Deus chama Moisés. É na hora do deserto, é na hora da dor, é na hora do sofrimento que Deus vai falar com você. Amém? Deus vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem muito o que dizer a mim e a você. Mas Ele vai falar com você, é na hora do sofrimento e é na hora da dor, é na hora da reflexão, amém?
Nós também somos provados, irmão. Jó, ele foi provado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos a prova de Jó. O sofrimento de Jó nessas áreas todas, irmão. Tem muita gente que nem suportava aquilo ali mais. Não suportava, tinha desistido. Porque na hora da prova, muitos querem desistir. Sabe? Muitos adoram a Deus é quando tudo está bem. Quando tudo está bem, a conta está lá. Sabe? Mas eu quero ver a adoração é quando está tudo perdido. É quando você só tem a esperança no Senhor. Que Deus é Deus de mudar cativeiro. Deus é Deus de mudar a situação. Sabe, irmão, nós vemos em toda a Bíblia Deus trabalhando com os patriarcas, Deus trabalhando com os profetas. Sabe, Deus é Deus de cuidar, Deus está cuidando de você. Deus está tratando com você. Louve a Deus no meio da prova. Creia, porque haverá um dia da restituição. Haverá um dia da vitória. Deus já preparou a tua vitória. Espera no Senhor. É no Senhor que você tem que esperar. Não desista, não desanime. Deus está no controle. Eu não sei em que área da sua vida você está sofrendo. Eu não sei qual é o momento. Se é nas finanças, no seu relacionamento com Deus, no casamento, ou com saúde. Eu não sei qual é a área. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus é Deus. Você é filho, e pai cuida de filho. Deus está cuidando de você. Não desista, não desista, porque Deus já preparou a vitória já está garantida em Cristo Jesus. As tuas bênçãos estão nas regiões celestiais, no Senhor. E no tempo determinado, Deus vai enviar a bênção. É tudo no tempo de Deus. É porque Deus está trabalhando com você, em você, a seu favor e através de você, para o engrandecimento do seu reino. Não murmure, espere no Senhor, feche a boca, faça jejum de palavra, porque Deus está no controle da sua vida. Deus não perdeu o controle. Amém, irmãos? Então, todos nós temos capítulo 1, irmão. Todos nós aqui, todos, você que está em casa, está no trabalho, onde você está, nós temos capítulo 1, nós temos capítulo 2, nós temos capítulo 3, mas também há um capítulo que nós devemos ter, capítulo 19 de Jó. Estou terminando, verso 25, olha o que Jó vai falar aqui. Tem 4 certezas de Jó aqui, 4 certezas de Jó. Versículo 25 do capítulo 19 de Jó. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Irmão, tem 4 certezas aqui. E Jó tinha fé, irmãos. Jó é um homem de fé. Irmão, precisamos fortalecer a nossa fé. Hebreus 11, versículo 34, 33 e 34, diz assim: pela fé, alguns extinguiram a força do fogo. Está falando de quem? Está falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3. Pela fé, extinguiu a força do fogo. O fogo ainda estava lá, mas a fé trabalha em 2 estágios. Primeiro dentro de nós, e depois Deus muda as circunstâncias. Deus estava trabalhando dentro de Jó, para depois mudar as circunstâncias. Então, irmão, 4 certezas aqui, irmão. Porque, acredite, qual foi a primeira certeza? Ele diz assim: eu sei, no versículo 25 do capítulo, eu sei. Ele sabia que existia um Deus. Você tem que saber que existe um Deus controlando a sua vida. Eu sei, ele disse, não é saber só de ouvir. Agora, ele sabe por experiência. Ele sabe por experiência com Deus. Ele disse: eu sei. Você sabe, tem que ter conhecimento. Deus está sabendo, ele disse: eu sei. Deus está vendo tudo que eu estou passando. Ele está sabendo que eu perdi meus filhos. Ele está sabendo que eu perdi meus bens. Ele está sabendo que eu perdi minhas amizades. Ele está sabendo que meu casamento está destruído. Ele está sabendo que eu estou sofrendo na saúde. Eu sei. Deus sabe de tudo que está passando na tua vida. Sabe mais do que eu e você.
Deus sabe. Ele disse, eu sei. Aí o versículo 5 do capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ele agora o que? Ele vê a Deus. Ele tem um relacionamento pessoal com Deus, é na hora da dor, na hora do sofrimento. Amém, irmão? Deus revela a Jó acerca de si mesmo. Porque quando ele vai falar com Jó, ele faz 70 perguntas a Jó. Jó, eu sou soberano. Sou eu soberano. Eu sei o que está acontecendo na sua vida. Eu sei mais do que você. Porque eu já sei do teu capítulo 1. Eu já sei do teu capítulo 2. Eu já sei do teu capítulo 3. Aí Jó se levanta do 19 e diz, eu sei. Eu conheço Deus agora. É no sofrimento que a gente passa a conhecer Deus. E esse conhecimento, irmão, é um conhecimento não transmitido por humano, porque existem dois tipos de conhecimento, o conhecimento transmitido e o conhecimento revelado. O conhecimento que ele tem agora é um conhecimento revelado pelo próprio Deus, dizendo, eu sou soberano, eu estou no controle da sua vida, Deus está no controle da sua vida, Ele não perdeu o controle. Você pode ter perdido, mas Ele não perdeu. A primeira certeza dele, ele disse, eu sei. Irmão, Deus não depende de circunstância favorável para agir na sua vida. Porque nós muitas vezes dependemos de circunstância favorável para que as coisas aconteçam. Deus não depende. Deus abriu o mar vermelho e o seu povo passou ao pés enxuto para o outro lado. O povo não acreditava, nem tinha em mente que o que Deus ia fazer. Ele estava em luta, estava em dificuldade, à beira da morte. O faraó e seus exércitos vinham atrás deles. E eles estão cercados de montanha do lado do outro, o exército atrás. Mas Deus estava na frente. Deus está na frente de tudo que está acontecendo na sua vida. Mesmo na luta, Deus está no controle. Você tem que conhecer a Deus. Jó passa a conhecer a Deus. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Deus não muda. Ele não tem sombra de variação. Ele não muda. O que Ele falou vai se cumprir. O que Ele falou sobre a sua vida vai se cumprir no tempo determinado. Há um tempo para Deus. Amém? Não desista. A primeira certeza de Jó, ele disse, eu sei. Ele sabe. Qual é a segunda certeza de Jó? No meio da provação. Porque o capítulo 19 está no meio da provação. É no meio da provação que ele passa a ter essas 4 certezas. A segunda, ele disse, ele sabia que o seu Redentor vive. Meu Redentor. O que é Redentor? Significa alguém que pagou o preço. Alguém que pagou o preço. Nós estamos aqui na ceia do Senhor, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Sabe? O sangue dele já é conhecido antes da fundação dos tempos. Ele já foi crucificado na eternidade. Ele só veio aqui para mostrar o seu amor por mim e por você. Ele morre, ele é crucificado ao terceiro dia. O seu sangue é derramado na cruz, é vertido na cruz, para purificar o meu e o seu pecado. Nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Ele sabia o que o Redentor dele vivia. Eu sei, ele disse, o meu Redentor, eu sei que eu tenho um Redentor. Irmãos, nós temos um Redentor. Não importa a luta que você esteja passando, você já foi comprado pelo sangue precioso do Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje na ceia do Senhor, para relembrar o que Ele fez por mim e por você, e o que Ele disse, eu vou, mas volto para buscar a minha igreja. Jesus está às portas. Nunca esteve tão perto. Jesus está às portas. Primeiro conhecimento que ele disse, eu sei. Segundo, ele sabia que Deus era seu Redentor. Ele sabia. Terceira certeza de Jó, ele sabia que Deus estava vivo. Ele sabia que Deus estava vivo, não estava morto. Ele disse, o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó sabia que seu Deus estava contemplando tudo o que estava acontecendo na vida dele. Deus está contemplando tudo o que está acontecendo na sua vida. Tudo. Deus conhece tudo o que está acontecendo. As suas lutas, o seu choro, as suas lágrimas não caem por terra. Deus está colhendo, porque no tempo determinado, Deus te dará a vitória. Acredite no Senhor. O seu Redentor vive. Amém. Ele sabia que o Redentor dele vivia.
Ele sabia de tudo que estava acontecendo na vida de Jó, tudo. Aí qual era a quarta certeza de Jó? No meio da luta, no meio da prova, ele sabia que Deus iria se levantar na terra. Irmãos, aqui significa, no original, se levantar sobre a terra, é se colocar de pé, é entrar em cena. Ele sabia que Deus ia entrar em cena na vida dele. Deus vai entrar em cena da tua vida. Deus vai se levantar e entrar em cena da tua vida. Ele disse, eu sei que Ele vai se levantar na terra. Ele sabia disso, irmãos, que Deus ia se levantar. O que é que ia acontecer? Deus que vive no tempo Kairos, é um tempo que não tem começo nem tem fim. Ele sai e vai entrar no tempo Cronos, no nosso tempo, e vai agir. Deus vai entrar no teu tempo e vai agir. Deus é Deus de agir. Amém? Ele sabia dessas 4 coisas. Todas essas 4 coisas ele sabia. Irmão, porque a morte fugiu de Jó. Porque ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Apesar de todo esse conhecimento, antes, ele pediu a morte. Então Deus se revela a Jó, através das perguntas que Deus faz, ou dos questionamentos que Deus faz a Jó. E ele passa a saber quem é Deus. Ele passa a saber que Ele é seu Redentor. Ele passa a saber que Ele está vivo. E ele passa a saber que Ele vai se levantar na terra e resolver o problema. Deus vai se levantar e resolver o teu problema. Mas por que a morte fugiu de Jó? Sabe por quê? Porque o capítulo 42 de Jó, o capítulo da restituição, já havia escrito na eternidade. O seu capítulo 42 já está escrito da tua vitória e da tua restituição. Escreva isso. Deus tem um livro escrito sobre a sua vida. O seu capítulo 42 já está escrito. Quem pode dizer amém? Diga amém. Porque o capítulo 42 de Jó já havia escrito. Jó não sabia do capítulo 42, mas o capítulo 42 de Jó, lá na eternidade, Deus havia escrito. O teu capítulo 42 já está escrito na eternidade. Agora, amados, Deus está no controle de tudo, sabe? Tudo. Aí sabe o que é que Jó pede? Olha o que Jó pede no capítulo 19, versículo 23. Olha o que ele diz. Olha o que Jó está pedindo no meio da luta. Capítulo 19, versículo 23. Quem me dera fosse agora escrita as minhas palavras, quem me dera fosse gravada em livro, que com pena de ouro, com pena de ferro e com chumbo fosse esculpida na rocha. Amado, os amigos de Jó não escreveu. Satanás não teve coragem de escrever, mas Deus levantou um homem e escreveu um livro sobre Jó. E isso está em nossas mãos. O desejo de Jó chegou a nossas mãos. Está aqui. Amém, irmãos? Irmão, deixa eu dizer, escuta uma coisa. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Não é homem, nem é diabo que controla e que escreve sobre a sua vida. Quem escreve sobre a sua vida é Deus. É Deus que escreve a sua vida. É Deus que tem um controle sobre a sua vida. É Deus que vai mudar o teu cativeiro. Sabe por quê? Porque o teu capítulo 42 já está escrito. O capítulo 1 que você pode estar passando hoje. O capítulo 2 e o capítulo 3. Mas eu quero que você chegue no capítulo 19. Onde você vai dizer o que Jó disse. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Creia nisso. Sei que muitos estão passando pelo capítulo 1, capítulo 2. Eu não sei em que capítulo você está. Mas eu quero que você chegue no capítulo 19. E no verso 25. E acredite que o nosso Redentor, Ele vive. E que no tempo certo, Ele vai se levantar. E vai, aqui na terra, mudar o teu cativeiro. Escreva aí. O seu capítulo 42 já está escrito na eternidade e vai se cumprir aqui na terra. Deus vai mudar o teu cativeiro e trazer a tua vitória em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Tem alguém que está ouvindo esta mensagem
que está passando, não sei que área da sua vida você está nesse momento, ou em algumas daquelas que Jó passou. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Mas acredite, há um Cristo que morreu por mim e por você. E para que você tenha toda essa vitória, para que você receba toda esta bênção, e a bênção da eternidade com o Senhor. Haverá uma eternidade. Às vezes nós estamos tão preocupados com essa terra aqui, com essas coisas aqui, porque no mínimo, no máximo, a gente chega a 100, 120 anos. Multiplique isso pela eternidade. Sabe o que é que vai dar? Zero. Essa vida é zero. É como Tiago fala, nós somos como um sopro de vela, como uma vela. Chega um momento que Deus sopra e apaga a vela. Você que está nos ouvindo nesse momento e quer entregar a sua vida ao Senhor, aonde você estiver, qualquer lugar que você estiver, se ajoelhe e faça uma oração a Deus, reconhecendo você como pecador e reconhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e como Salvador. Aonde você estiver, faça essa oração. Peça para Ele entrar na sua vida. Reconheça nesse momento de dor que você está passando, porque o nosso Deus é Deus de se levantar e mudar a situação e mudar cativeiro. Entrega a sua vida ao Senhor. Entenda que haverá uma eternidade, ou com Ele ou sem Ele. Que Deus vos abençoe. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos um contigo, ó Deus, através desse sacramento. Te agradecemos, ó Deus, pela graça, pela dádiva da Tua presença em nosso meio e em nós. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos sentir que o Senhor está aqui. Que cada um em sua casa também possa sentir que o Senhor também está lá. Ó Deus amado, nos leva em paz. Cobre, ó Deus, o lar, a casa de cada um dos teus servos que está conectado nessa live, com as tuas bênçãos, com saúde, com proteção contra essa enfermidade tão terrível. Ó Deus, que haja paz em cada coração, que haja prosperidade em cada lar, para a glória do teu nome. Muito obrigado, ó Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai amado, que a graça salvadora de Jesus, o seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Glória a Deus.